Olá, vamos falar de uma das maiores, se não a maior, transformação fiscal que o Brasil já viu nas últimas décadas. É a nova Lei 15.270, que basicamente vira o jogo da tributação de renda e de dividendos por aqui. E a partir de 1º de janeiro de 2026, as regras que a gente conhece hoje, elas simplesmente deixam de valer. E claro, a pergunta que não quer calar que todo mundo que tem empresa, que investe, está se fazendo é exatamente essa. Será que acabou a era dos dividendos isentos? A resposta curta? Para muita gente, sim. Mas vamos com calma, vamos mergulhar nos detalhes para entender como isso vai funcionar na prática. O ponto central da mudança está aqui, bem claro. A gente está saindo de um cenário onde a distribuição de lucros era, na maioria das vezes, isenta, para um modelo totalmente novo que vai tributar as rendas mais altas. É o fim de uma era, viu? Uma era que durou quase 30 anos. Para a gente não se perder, olha só o nosso roteiro. Primeiro, vamos entender essa nova era dos impostos. Depois, as mudanças que chegam no contra-cheque. Aí a gente entra na parte mais densa, a tributação de altas rendas, e na polêmica do Simples Nacional. E claro, o prazo super crítico de 2025 e, no fim, a gente amarra tudo com os pontos-chave que realmente importam. Ok, vamos começar do começo. Essa Lei 15.720/2025, ela já chega com um objetivo muito claro, sabe? A ideia é aliviar o peso do imposto para quem ganha menos e, ao mesmo tempo, aumentar a cobrança sobre os rendimentos mais elevados. E olha, é bom que fique claro, isso não é um ajuste pequeno, não. É um verdadeiro ponto de virada na política fiscal do país. A lei mexe fundo na balança de como o dinheiro que vem de investimento e o dinheiro que vem do trabalho são taxados no Brasil. E os efeitos disso na prática, a gente vai começar a sentir muito, muito em breve. Agora sim, vamos para a primeira grande mudança que afeta o bolso de milhões de pessoas diretamente: as novas regras do Imposto de Renda da Pessoa Física, o nosso conhecido IRPF. A principal novidade aqui, e é uma boa notícia para muita gente, é que a faixa de isenção aumentou. A partir de 2026, quem ganha até R$ 5.000 por mês fica isento. Zero de imposto de renda. Para quem está ali na faixa seguinte, até 7.350, o imposto vai ser menor. Agora, para quem ganha acima disso, a alíquota máxima de 27,5% continua valendo. Bom, agora a gente chega no coração da nova lei. É aqui que estão as mudanças mais profundas, mais estruturais. Foram criados basicamente dois mecanismos novos para tributar quem tem rendimentos mais altos. A coisa funciona em duas frentes. De um lado, uma retenção mensal de 10% direto na fonte, sobre pagamentos maiores de dividendos. Do outro lado, uma apuração anual, que tem um nome novo, Imposto de Renda Mínimo, ou IRPM, que vai olhar a soma de todos os rendimentos da pessoa no ano. Vamos detalhar essa regra mensal. A retenção de 10% só acontece se três condições forem cumpridas ao mesmo tempo. Ok? O valor tem que ser maior que R$ 50.000, o pagamento tem que acontecer dentro do mesmo mês e tem que vir de uma única empresa para uma mesma pessoa. Por exemplo, se alguém recebe 45.000 de uma empresa e 15.000 de outra no mesmo mês, não tem retenção. Agora vamos para o segundo mecanismo, que talvez seja o mais inovador de todos, o tal do IRPFM. Pensa nele como um piso tributário. A lógica é até simples. É garantir que quem tem uma renda total muito alta, mesmo que venha de várias fontes isentas, pague uma contribuição mínima no final do ano. Então, esse é o número para guardar na cabeça: R$ 600.000 por ano. Se a soma de tudo que uma pessoa ganhou no ano, salário, aluguel, dividendos, até rendimentos que antes eram isentos, passar desse valor, pronto. O cálculo do IRPFM é ativado. E como essa conta funciona, afinal? É um processo de 4 passos. Primeiro, o sistema soma toda a renda do ano. Depois, ele subtrai algumas poucas exclusões que a lei permite. Sobre o que sobra, é aplicada uma alíquota progressiva. E por último, isso é super importante, deduz-se todo o imposto que já foi pago ou retido ao longo do ano. O resultado, se der positivo, é o que ainda precisa ser pago. E aqui a gente vê essa progressividade na prática. Para uma renda anual de R$ 750.000, a alíquota efetiva do IRPFM seria de 2,5%. Se a renda sobe para 900.000, a alíquota sobe junto, para 5%. E para quem tem renda acima de 1.200.000, a taxa chega no teto de 10%. Agora, vamos para um ponto que está gerando muita, mas muita discussão e incerteza, que é o impacto dessa nova lei sobre as empresas do Simples Nacional. O que a gente tem aqui é um verdadeiro conflito de leis. Pensa assim,
A nova lei é uma regra geral, só que o Simples Nacional tem uma regra própria, que é uma lei especial, uma lei complementar, que na hierarquia está acima da regra geral para esse tema. E essa lei especial hoje garante a isenção dos dividendos. E aí, qual delas prevalece? O que os especialistas estão dizendo sobre isso? Bem, a visão da maioria é que aquela retenção mensal de 10% não deve atingir o Simples, justamente por causa da proteção da lei complementar. Mas a dúvida continua sobre o IRPFM anual, porque ele é calculado na pessoa física, não na empresa. É quase certo que essa briga vai parar na justiça. Agora, muita atenção. A gente vai para a parte mais urgente de todas, aquela que exige ação imediata. A lei criou uma janela de oportunidade com um prazo final que não pode de jeito nenhum ser ignorado: 31 de dezembro de 2025. A janela é essa: os lucros gerados em 2025 ainda podem ser distribuídos sem imposto, só que tem uma condição crucial. A empresa precisa registrar oficialmente, em ata, essa decisão de distribuir os lucros até o último dia do ano, até 31 de dezembro. E como fazer isso na prática? Basicamente, existem duas saídas. A primeira é aprovar a distribuição dos lucros e já deixar programado que o pagamento, o dinheiro mesmo, vai ser feito em parcelas até 2028. A segunda opção é aprovar que esses lucros serão empregados para aumentar o capital social da própria empresa. É uma operação contábil, interna, que também garante a isenção. Para fechar, vamos amarrar tudo e consolidar as informações mais importantes. O que é realmente essencial saber sobre essa nova realidade fiscal que começa em 2026. Resumindo, primeiro, retenção de 10% para dividendos acima de 50 mil por mês. Segundo, o gatilho de 600 mil de renda total no ano, que aciona o cálculo do imposto de renda mínimo. Terceiro, a incerteza jurídica para as empresas do Simples Nacional, que provavelmente vai dar briga. E, o mais urgente de tudo, o prazo final de 31 de dezembro de 2025 para proteger os lucros deste ano. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Diante de uma mudança tão estrutural, que afeta desde o planejamento pessoal até a estratégia de uma empresa, a pergunta que fica é: o preparo para se adaptar a este novo cenário já começou? Porque o relógio ele não para de correr,